Olá, sou o professor Matheus Botelho e vamos estudar retas, semirretas e segmentos de reta. Reta. As retas são linhas formadas por pontos e sem espaço entre eles. Elas são infinitas e ilimitadas. Como por exemplo, supomos que temos os pontos a seguir. Eles ainda possuem espaço entre eles, e para reduzir isso, vamos colocar pontos nesses espaços, tendo assim esse resultado. Se fizermos a mesma coisa, encontraremos isso. O que podemos observar que agora se tornou quase que uma linha, e se repetirmos isso várias e várias vezes, ela se tornará cada vez mais parecida com uma linha. O conjunto de pontos infinitos gera-se uma reta. As retas são infinitas e ilimitadas. Para isso, indicamos duas setinhas em cada ponto, para indicar que não existe nem início e nem fim. Isso pode ser visto nesse exemplo. As retas são representadas por letras minúsculas. Para indicar pontos da reta, devemos utilizar letras maiúsculas, como por exemplo, as que aparecem na tela. É importante informar, como visto na imagem acima, que elas podem ser dispostas no plano na horizontal, vertical ou inclinada, na forma de diagonal. Semirreta. Uma semirreta é definida por dois pontos, A e B, onde A é o ponto de origem e B um ponto qualquer. Para entender melhor, temos aqui uma reta. Essa reta possui dois pontos, o ponto A e o ponto B. Se cortarmos essa reta no ponto A, temos assim que ela pode se passar no ponto A, iniciando no ponto A, e passar pelo ponto B. Esse pedaço da reta que pegamos é chamado de semirreta. A semirreta pode ser representada da seguinte forma: A e B com uma seta em cima, para indicar que é uma semirreta. Segmento de reta. O segmento de reta é outro objeto que podemos destacar numa reta. O segmento de reta é formado por dois pontos, ponto A e B. O espaço entre A e B é que chamamos de segmento de reta. Dessa forma, diferentemente das semirretas, os segmentos de reta são finitos. Temos aqui, por exemplo, uma reta R. Essa reta possui dois pontos, o ponto A e o ponto B. O espaço entre esses dois pontos é denominado segmento de reta. O segmento de reta pode ser representado pelos dois pontos, o ponto de origem e o ponto final, com um traço em cima, para indicar que possui um início e um fim. Classificação das retas. Podemos classificá-las de acordo com seu tipo e disposição no plano. Por exemplo, as retas concorrentes. São chamadas de concorrentes quando elas possuem um único ponto em comum, que é onde elas se cruzam. Por exemplo, a reta S e a reta T possuem um ponto A, onde elas se cruzam. Pelo fato de se cruzarem, são chamadas de concorrentes. Quando duas retas não se cruzam, são chamadas de paralelas. Como, por exemplo, temos a reta S e a reta T. Observe que elas não se tocam em nenhum ponto. Isso faz com que elas são chamadas de retas paralelas. Retas perpendiculares. As retas perpendiculares entre si, quando as retas se cruzam em um ponto e formam um ângulo reto. As retas perpendiculares também são retas concorrentes, pois elas se tocam em um ponto, como podemos ver na figura abaixo, em que temos a reta S e a reta T, e observe que elas estão se cruzando em um ponto. A diferença das retas perpendiculares para as outras retas concorrentes é que, ao se tocarem, elas formam um ângulo de 90 graus. Temos as propriedades da reta. As retas são infinitas, ou seja, não possuem fim e nem possuem um início. São unidimensional, ou seja, possuem apenas uma dimensão. O conjunto dos pontos são infinitos, ou seja, os pontos que existem em toda a reta são infinitos. Existem infinitos pontos em uma reta. No plano, elas podem ser dispostas na horizontal, vertical ou de forma inclinada,
como vimos na figura. Esse foi o vídeo sobre retas, semirretas e segmento de reta. Qualquer dúvida, deixe no comentário. Obrigado.